Por que nós não exportamos soja por container? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Adelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema de hoje é um tema mais prático, é sobre exportação de commodities agrícolas, especificamente sobre a soja. O Brasil, que há questão de 3 ou 4 anos, tomou o primeiro lugar como maior exportador global da commodity, ultrapassamos os Estados Unidos. Só que, basicamente, as nossas 85 milhões em média, foi o número dos últimos anos, nós exportamos através de cargas a granel, embarques a granel nos navios bulk carriers. Os navios que transportam a nossa soja para a Ásia, principalmente, são os navios classificados como Panamax. Mas por que nós quase não exportamos por container? O container, que é considerado uma embalagem, ele é um equipamento que ele foi desenvolvido, ele foi criado para facilitar justamente o manuseio das mercadorias no processo de exportação e importação, nesse fluxo internacional de mercadorias. E mesmo assim, o nosso volume de exportação de soja por containers é irrisório, nem sei se há algum volume que possa ser considerado um número agora de exportação. Lá em 2010, 2011, houveram alguns embarques e começou até a ganhar força naquele momento as exportações de soja por containers, mas pouco tempo depois o projeto foi abandonado. E existe alguns motivos bem claros para isso, que é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, o tema que eu vou trazer para vocês aqui, eles são basicamente conceitos de comércio exterior e de comercialização agrícola, mas esses conceitos eles vão dar uma visão, um panorama geral do porquê que commodities como a soja, por exemplo, como o próprio milho ou o trigo ou o minério de ferro, eles são exportados através de navios graneleiros, navios cargueiros. O primeiro conceito é o Incoterm, ou os Incoterms, que são os International Commercial Terms, que são os termos de comércio internacional criados pela ICC, International Chamber of Commerce, lá em 1934. E esses termos comerciais, eles facilitam o entendimento das obrigações entre comprador e vendedor com relação ao pagamento e aonde que o produto deve ser colocado para que o importador venha retirar. Então, os incoterms, eles vão dizer para o exportador, olha, você tem a obrigação de deixar o produto embalado e pronto na sua fábrica, ou você deve levar até o porto, ou você deve colocar dentro do navio, ou você deve levar até o meu navio, entregar no meu porto de destino aqui, por exemplo. Então, como os incoterms, esse entendimento ficou muito mais simples e até se houver alguma discussão no nível jurídico, o incoterm ele vai trazer muita clareza com relação à maneira que esse contrato comercial foi fechado. Esse incoterm, ele, apesar de ele facilitar a vida e o mundo inteiro utilizar, ele não é uma regra, você não é obrigado a usar aqueles incoterms ali, ou você pode até mesmo usar outras versões, já que os incoterms eles passam por uma revisão aproximadamente cada 10 anos, a ICC faz uma revisão, até pela evolução do próprio comércio internacional, sistemas de operação, maneira de negociação, a ICC ela reformula, ela atualiza esses incoterms. Mas se você chegar a um acordo com o seu comprador ou com o seu vendedor e quiser utilizar o Incoterm do ano 2000, por exemplo, ou do ano 2010, você tem essa liberdade de fazer. Claro que no Brasil, sendo o Brasil como nós conhecemos, você é obrigado a colocar o Incoterm no registro do seu processo lá no Siscomex, que é o sistema da Receita Federal, aonde você registra os processos de importação e exportação, você tem que colocar o Incoterm lá, apesar de não ser uma regra, no Brasil acaba sendo uma regra, né? Coisas de Brasil. As commodities, como eu disse, todas as commodities, até para um produto ser considerado uma commodity, uma das obrigações é que ela seja negociado em bolsa. Como na bolsa o contrato futuro negociado ele é um contrato comercial entre comprador e vendedor, normalmente ele tem a entrega física do produto, alguns poucos contratos não têm entrega física. Você pode escolher liquidar esse contrato antes, por isso que existem as especulações
financeiras, mas o contrato futuro ele é um simples contrato comercial de compra e venda de um produto e há várias características daquele produto ali, com relação à quantidade, com relação à qualidade, com relação a prazo. Só o preço que ele vai oscilando ao longo do dia, durante a sessão, durante o pregão da Bolsa de Valores. E uma das características desse contrato futuro é o local de entrega do produto, que é o Incoterm. Então, soja, milho, trigo, por exemplo, o Incoterm é FOB, que é dentro do navio. O café já é o FCA ou FAS, ele não é dentro do navio, ele é ou na área portuária ou numa retaguarda portuária, o FCA é o Free Carrier, e o FAS é o Free Alongside Ship, ou a livre ao costado do navio. Já o minério de ferro, seja ele negociado na COMEX, a bolsa americana, ou em Singapura, ou em Qingdao, ou Dalian, ou qualquer outra bolsa que negocie o minério de ferro, ele já tem o Incoterm CFR, que é Cost and Freight, ou seja, custo e frete, o preço do frete já está incluído naquela cotação. Então, a cotação que nós vimos hoje, 110, 111 dólares a tonelada, ele já é do minério de ferro mais o frete estivado, mas lá no porto de destino. E é interessante entender isso, porque, como eu comentei em outros vídeos, o preço da commodity no mercado físico não é o preço da bolsa. O preço da bolsa ele é simplesmente um dos formadores de preços. Já vamos colocar a tela aqui que fica mais fácil para nós visualizarmos. Como eu disse, nós estamos falando de soja, então o contrato futuro da soja negociado na Bolsa de Chicago em centavos de dólar por bushel, ele equivale a 132 toneladas ou 5.000 bushels, ele tem a qualidade do produto lá, ele tem o vencimento daquele contrato e o local de entrega é dentro do navio. Então ele é no Incoterm FOB ou Free On Board. O formador de preço, ele vai considerar o contrato futuro da Bolsa de Chicago e ele vai considerar um prêmio de exportação, que de uma maneira bem simples nós podemos dizer que é a força que o comprador faz para adquirir aquele produto. Então imagine que a soja esteja a 1.000 centavos de dólar por bushel. Por esse preço, o vendedor não vende. Então o comprador, ó, eu pago 100 centavos a mais ou 50 centavos a mais para eu comprar esse produto e é feita a formação de preço ali. Como existem situações que a soja pode estar custando 1.500, 1.600 centavos de dólar por bushel, e o comprador fala, ó, por esse preço eu não pago, eu pago esse preço menos 50 centavos de dólar por bushel, menos 80 centavos de dólar por bushel. Então, esse prêmio de exportação ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Mas a junção dos dois, contrato futuro mais prêmio, nós temos o valor de comércio da soja do mercado físico dentro do navio. É o primeiro formador de preço que nós temos. Para eu começar a saber o meu preço aqui na minha fazenda, onde eu estou produzindo, eu vou começar a deduzir os custos até eu chegar aqui. Então, eu tirei do navio, eu deduzo o custo de FOBs, que é o custo da estiva portuária, inspeção, triagem, desembaraço aduaneiro, todas as despesas que eu tenho no porto, eu vou ter essa soja no Incoterm FAS ou Free Alongside Ship. Tirando do porto, colocando no terminal de retaguarda, eu tenho o FCA, que é o Free Carrier, ou o sobre rodas. Muito farelo de soja é vendido com Incoterm FCA. E eu levando de frete, deduzindo o valor do frete até a minha fazenda, eu tenho a soja no Incoterm Ex-Works, ou seja, na minha origem. Seja na minha fazenda, seja no cerealista, seja na cooperativa, aonde quer que eu deixe. A avaliação do preço da Bolsa de Chicago mais o prêmio, deduzindo esses custos aqui e transformando essa soja de reais por saca para centavos de dólar por bushel e comparando com a Bolsa de Chicago, ele parece um pouco complicado, eu vou ter o meu basis, que é a diferença do preço praticado no mercado físico em comparação com a Bolsa de Chicago. Esse é o indicador de comercialização. Então, como eu tenho uma média histórica que eu construí ao longo do tempo, se o basis de hoje estiver abaixo da minha média histórica, eu simplesmente não vendo a minha soja. Se ele estiver acima, eu vou lá e vendo a minha soja. E aqui começa o primeiro processo para nós entendermos do porquê que não é feito tanta exportação de soja por container. Porque para eu exportar soja a granel,
Eu pego muitas vezes no próprio campo a colheitadeira, jogo essa soja dentro de um caminhão que vai levar por um silo. Nesse silo vai ser feito uma padronização dessa soja, uma secagem dessa soja para colocar ela no padrão de exportação. E lá na Moega mesmo vai ser feito a transferência dessa soja do silo para um outro caminhão graneleiro. E esse caminhão vem até o porto, descarrega na Moega lá de um terminal portuário e é feito por elevação através daquelas esteiras Dallas lá no shiploader e é colocado dentro do navio. Então, o custo de frete da fazenda é muito barato em comparação ao ter que retirar um container de um depot do armador em Paranaguá, por exemplo, levar até uma cidade produtora, Maringá, Londrina, Cascavel, no caso do Paraná, ou pior ainda, Sorriso, Sinop, lá no norte do Mato Grosso, e voltar com esse container cheio até o porto. Então, eu tenho uma perna de frete muito longa na retirada desse container. Às vezes, esse container já está num EAD ou num depot próximo a um EAD, já próximo da cidade. Mas mesmo assim, eu tenho uma perna de frete, que daí já vai utilizar um caminhão específico, porque existe uma regra de trânsito sobre o tipo de caminhão que pode utilizar o container, para ir até a origem lá do silo, retirar e voltar para o porto. Além disso, eu tenho toda uma padronização de exportação que é feito pela ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. No caso do farelo de soja, por exemplo, como curiosidade, eu tenho um Profat, que é a quantidade de proteína e a quantidade de óleo que eu tenho que ter. Se tiver abaixo disso, é refutado esse lote. No caso do grão de soja, eu tenho um percentual de grão danificado, de grão esverdeado, mofado, ardido, por exemplo, que eu posso exportar. Se ele tiver com esse percentual acima do permitido, ele é refutado. Quando eu tenho esse processo no container, ele começa a ficar muito difícil a logística e começa a encarecer demais o produto para o produtor. Porque como nós não somos formadores de preço, nós somos tomadores de preço, se eu tenho uma soja que, por exemplo, está custando R$ 150 hoje, que é o que a Trading está pagando para mim, exportando via granel, essa soja de 150 vai virar 140 se eu tiver uma operação de container muito complicada. Então aqui começa o primeiro ponto que vai doer no bolso do produtor. E o produtor não vai querer vender para quem está pagando pouco na soja. Então eu não tenho competitividade nessa operação realizada por container. E aí você fala, não, Ale, nós podemos fazer o cross-docking. O que que é? Eu vou pegar essa soja, colocar num caminhão graneleiro mesmo e mandar para o porto, num terminal próximo do porto, já na cidade portuária, e eu tiro essa soja do caminhão direto para dentro do container. E nesse terminal que tem a condição REDEX ou de redespacho, eu faço todo o processo de desembaraço aduaneiro, de lacrar o container, fazer todo o processo que eu tenho que fazer antes de ir para o porto ser embarcado, eu faço nesse terminal. Aí eu não tenho a obrigação de tirar o container do depot e andar 500, 600 quilômetros. Eu posso fazer isso daí. Mesmo assim, essa operação de cross-docking, ele vai ter um custo. Se comparado com o transporte de grãos que vai direto do caminhão graneleiro para o terminal de exportação, eu tenho que levar para o terminal, eu tenho que fazer a transferência, vou ter que fazer uma nova padronização, vai passar por uma triagem, vai passar por um processo alfandegário. Todos esses custos vão tirar a competitividade do grão, porque o produtor dificilmente vai aceitar vender por um preço mais baixo do que quem está pagando pelo produto a granel. Então, nós temos o primeiro ponto negativo. O segundo, que é o conceito de custo de reposição ou replacement, que é a margem de processamento. Lá na China, por exemplo, um suinocultor, ele está comprando soja no mercado internacional, Brasil, Estados Unidos e Argentina como exemplo. Para ele calcular o custo, a margem de processamento dele, ele vai pegar o valor que ele pagou nessa soja lá no porto de destino e vai fazer uma equaçãozinha com relação ao farelo de soja negociado na Bolsa de Dalian, o óleo de soja negociado na Bolsa de Dalian, mais o custo de processamento, e ali ele vai ver se ele tem margem positiva ou negativa.
E esse produto, que é o custo de aquisição dele, que nós chamamos de replacement, ele refere-se ao produto aqui, ou seja, no porto de destino. Então ele vai fazer essa conta daqui até aqui. Então nós temos um frete. Se o frete por agora nós já vamos entrar no sisteminha aqui, se eu tenho um frete, a carga a granel, por exemplo, a 55, 56 dólares a tonelada, eu tenho um custo de reposição, que é a Bolsa de Chicago, 1.250, mais 50 centavos de prêmio, mais 50 dólares de tonelada. Fazendo todas as conversões que devem ser feitas, essa soja vai chegar aqui no meu porto a 550 dólares a tonelada. Com esse 550, adiciona-se 1% de tarifa alfandegária, 10% de VAT, ela vai para 600 dólares a tonelada, e desses 600 eu faço a comparação com o farelo e com o óleo na bolsa de Dalian, mais o custo de processamento. Quando eu pego por container, eu vou estar saindo de um frete de 50 dólares a tonelada para um frete aqui de 17 mil dólares por container. Vamos colocar uma calculadora aqui só para a gente fazer uma conta. 17 mil dólares o container. Vamos dividir por 25 dólares, 25 toneladas, desculpe. Eu vou ter um custo de 680 dólares a tonelada dessa origem. Ah, Alessandro, mas não é esse o valor da origem do custo de frete. Tem razão. Eu peguei aqui no site da Hapag-Lloyd, você pode se cadastrar lá, você vai ter acesso. Eu simulei uma situação de Paranaguá para Xangai e ele deu um custo aqui, ó, vamos somar esses custos para nós termos só uma referência. 2008 mais, vamos colocar aqui essas despesas aqui, 333, 340 e 350 dólares, para ficar mais fácil só para a gente arredondar. E vamos somar essas tarifas portuárias aqui, 900, vamos lá, R$1.000, 1.050, 1.200 e 1.200 e pouquinho, 1.250, 1.300 reais por uma taxa de câmbio, aqui nós estamos hoje 5,60, mais uns 250 dólares, só para a gente ter como referência. Então eu tenho 2.608 dólares por container. Essas despesas vão dar mais uns 50 dólares. Então, ei, caceta de agulha. Vamos voltar lá, 2.700, vamos arredondar, 2.700 divididos por 25 toneladas, eu tenho um custo de frete de 108 dólares por tonelada. Então, esse custo de 108 dólares por tonelada, comparado com esse custo, eu vou sair de uma soja de 600 dólares por tonelada na condição DDP, o Delivery Dutch Paid, lá no porto da China, para 650. Esses 50 dólares pode ser mais do que a margem de processamento do chinês. E aí ele vai deixar de comprar dessa origem e vai privilegiar outra origem. Ou ele vai deixar de comprar por container e vai privilegiar a compra através de dry cargo, de bulk carrier, ou seja, uma carga a granel. Então, esses dois são os principais motivos. O primeiro é a pressão no bolso do produtor, já que ele é tomador de preços, ele vai ter uma pressão para baixar o preço da saca da soja em reais aqui para compensar a operação logística, independente se é cross-docking ou é um processo comum. E o outro fator é a pressão no bolso do comprador, do chinês, lá que vai também se sentir pressionado com relação a esse custo, porque vai deteriorar as margens de pagamento. Vamos olhar aqui, quem são os países que mais importam soja no mundo? A China disparada, absorve basicamente 60% de toda a soja do mundo. Os outros países importam pouquíssimo. Basicamente, a Ásia absorve quase toda a soja exportada do mundo. Quando nós olhamos o Brasil aqui, o nível de exportação, você vê que até agora, novembro, 83 milhões de toneladas, a gente deve embarcar uns 2 milhões e pouquinho de toneladas neste mês de dezembro. Somos o maior exportador global. A China, ela é o maior comprador disparado disso daqui. Ela absorve basicamente 70,2% de todo o complexo de soja que é exportado vai para a China.
Então, o chinês é que vai fazer esse cálculo do custo de reposição, e isso acaba atrapalhando justamente as margens de processamento lá. Por isso que o chinês deixa de comprar por container, mesmo tendo a facilidade de controle de qualidade, de manuseio de carga, de segurança que o produto que ele está recebendo é o produto que ele comprou, porque no container ele podia vir aqui na minha fazenda, por exemplo, eu sou um fazendeiro, ele podia olhar aquela soja, pintar com uma canetinha, aquele grão de soja de vermelho, e quando chegasse lá por container, ele ia saber que era aquele grãozinho que ele acabou pintando aqui. Bulk carrier, não acontece isso. Transporte a granel, não acontece isso. Até porque existe muitas negociações feitas no próprio porto entre as trading. Existe ali o circle, o string, existe algumas negociações que nós vemos em outros conteúdos. Então, de uma maneira simples, eu trouxe no vídeo o conceito de Incoterms, conceito de comercialização agrícola, formação de preço, e o conceito de custo de reposição. E eu acredito que deu para nós termos uma visão bem clara do porquê que nós não somos competitivos na exportação de soja por container. Então, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo para que o canal cresça, e deixe aqui nos comentários o seu feedback, se o conteúdo realmente ajudou você, ou se você tem alguma dúvida, deixa ali que eu vou responder. Por enquanto é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!